Falar em público, para alguns, uma tarefa fácil, para outros, o maior dos desafios. Mas o que torna essa experiência tão assustadora? E mais importante, como podemos transformá-la em algo empoderador? E hoje, aqui neste vídeo, eu vou mergulhar fundo nas técnicas, dicas e estratégias para falar em público com confiança, vencer o medo e, o mais importante, se destacar em apresentações. Eu vou compartilhar com vocês também cenários que vão ilustrar cada ponto. E claro, eu vou mencionar os meus e-books voltados para aprimorar a sua comunicação. Então fica até o final desse vídeo, que esse vídeo está muito bom. Eu garanto para vocês que ele vai ser muito bom. Então, como de costume, pega o seu cafezinho ou o seu lanche. Se você puder sair deitar, coloca o seu fone aí. Não vai dormir, beleza? Mas pega o seu fone e preste bastante atenção nesse vídeo. Se possível, pega a caneta e o papel e faça as principais anotações que eu vou lançar nesse vídeo. Então vem comigo, sem mais enrolações. Então vamos começar entendendo o que é esse medo. Imagine que você foi convidado a falar na frente da equipe inteira. No momento em que você sobe ao palco ou ao centro da sala, suas mãos começam a suar, a mente parece se encher de pensamentos e o coração acelera. Esse medo, chamado de glossofobia, é comum e vem de um mecanismo de defesa. Nosso cérebro interpreta o público como um julgamento e aciona o famoso fugir ou lutar. E se você quer entender um pouco mais sobre glossofobia, vá lá no Google e dê uma pesquisada, leia sobre esse termo que você vai entender um pouco sobre esse medo chamado glossofobia. Enfim, como eu falei, o nosso cérebro ele interpreta o público como um julgamento e aciona isso como fugir ou lutar. Mas para vencer isso, é essencial reconhecer que o medo é natural e que, ao enfrentar esse medo, a única coisa que fazemos é fortalecer a nossa capacidade de controle emocional. Então, ter um e-book à mão com técnicas sobre comunicação e controle emocional pode ser uma ferramenta prática para ajudar a transformar esse medo em impulso. E é por isso que eu recomendo bastante você dar uma acessada, dar uma olhada no meu site da Manual da Autoestima, dê uma olhadinha lá. E se você gostar, você compra os e-books. Enfim, vamos para o vídeo, que é o principal. Agora que a gente já entendeu sobre o medo de falar em público, eu vou levar vocês para o seguinte cenário. Eu quero que vocês imaginem que você está prestes a fazer uma apresentação para uma possível promoção. Você já sabe que essa é a chance de impressionar e deixar claro o seu valor. E qual seria a sua abordagem? Bom, simples. Se preparar com profundidade. Só isso? Bom, é um só isso entre aspas, né? Porque na verdade existem dois pontos. E o primeiro ponto, para você se preparar com profundidade, se chama pesquisa e conhecimento. Então, antes de você for fazer uma apresentação, faça uma pesquisa detalhada. Isso inclui conhecer seu público e saber o que eles esperam. E é sempre bom você também pesquisar sobre o assunto, sobre qualquer coisa que você for falar. Mas você conhecer o seu público e saber o que você vai falar é de extrema importância. Então é sempre bom você pesquisar e você ter conhecimento do que você vai falar e do seu público. E o segundo ponto é você estruturar a apresentação. Eu já falei isso em outros vídeos meus, mas eu vou falar aqui novamente. É como se você fosse fazer uma redação para o Enem ou qualquer uma outra prova. Mas se você organizar as suas ideias em uma introdução, desenvolvimento e conclusão, isso vai melhorar bastante, porque ter um roteiro mental ou até mesmo por escrito ajuda a manter o fluxo. Então é sempre bom você ter uma estrutura, você se preparar antes. Então estruture o que você vai falar, ensaie, né, de preferência em frente ao espelho, e aí só depois, quando você for falar, você vai se sentir mais confiante. E uma dica valiosa que eu vou falar para vocês aqui é você
estruturar os pontos principais. Então, sempre estruture os pontos principais. Eu vou te contar uma história rápida aqui. João, ele tinha um estilo muito informal ao se comunicar, ao falar. Em suas conversas diárias, ele era espontâneo e engraçado ao mesmo tempo. Só que ao tentar falar em público, ele tentava adotar um tom sério, o que o deixava desconfortável e pouco natural. O problema de João foi não perceber que ele podia sim manter o seu estilo, porém moldar isso para que fosse mais eficiente em situações formais. Então, onde que é que eu quero chegar com isso? Onde é que eu quero chegar com essa história? O primeiro ponto é você encontrar o seu estilo de fala. Se você é alguém mais extrovertido, inclua humor desde que seja adequado. Se você prefere um tom sério, você usa esse tom para passar confiança e autoridade. Mas se o seu estilo for aquele cara mais engraçado, mais extrovertido, um pouco mais palhaço, que tal usar isso ao seu favor? Mas assim, como eu sempre digo, você só tome cuidado para não parecer um palhaço, tá bom? Use isso da forma equilibrada, de uma forma calibrada. Inclua humor, mas, como eu estou sempre dizendo, desde que seja adequado. E se você prefere falar em um tom sério, repetindo aqui, você vai usar isso para passar mais confiança e autoridade. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é você fazer treinamento constante, porque assim como qualquer outra habilidade, falar em público exige prática. Então, é aquilo que eu sempre estou falando para vocês. Grave um vídeo, vocês falando, treine em frente ao espelho ou até mesmo com amigos de confiança. Então, sempre esteja em treinamento, prática. Gente, prática, prática e prática. Não tenha medo de praticar, não tenha medo de chamar aquele amigo, não tenha medo de treinar em frente ao espelho. Grave vídeos, veja onde você está errando, onde você é bom, se você está gesticulando demais, falando alto ou baixo demais, enfim. Treine bastante que você vai ter uma melhora absurda, e isso eu te garanto. A conexão é o coração de qualquer apresentação. Imagine a seguinte situação: você está falando em uma reunião importante e percebe que o público parece desinteressado. Então, qual é a saída para você capturar a atenção deles? A primeira delas é você contar histórias ou até mesmo citar exemplos. Então, você usar histórias que sejam reais, tá? Que sejam reais, ou exemplos para ilustrar os seus pontos. O ser humano tem facilidade de se conectar com narrativas. Então, por exemplo, se for uma reunião sobre melhorias no trabalho, conte sobre um desafio que você enfrentou em um projeto anterior e como a equipe conseguiu resolver. Então, dessa forma, você contando histórias, você vai se conectar mais facilmente com as pessoas. O segundo ponto aqui, para você capturar a atenção das pessoas, é você ter uma linguagem corporal e olhar diretamente nos olhos das pessoas. Então, se aproxime do público, use gestos naturais e olhe nos olhos, mas tome cuidado com isso, porque se você olhar muito nos olhos das pessoas pode parecer um pouco intimidador. Mas se você se aproximar do público, usar gestos naturais e olhar nos olhos, mas que seja de forma natural também, isso vai mostrar segurança e vai criar uma ponte com quem está assistindo. Ok, vamos dizer que é o grande dia e o nervosismo ainda insiste em aparecer. Há algumas técnicas que podemos usar para manter o controle. Então eu vou falar duas delas aqui que eu considero uma das mais importantes. E a primeira dela é a respiração controlada. Então, antes de começar, respire profundamente algumas vezes. A respiração é uma ferramenta poderosa que ela vai acalmar o sistema nervoso. E a segunda técnica é você ter uma visualização positiva. Então, mentalize o sucesso da apresentação. Imagine você falando com confiança e veja o público engajado. Então, quando você faz isso, de certa forma você já chega lá com mais confiança. Agora eu quero que você imagine o seguinte: você está no meio de uma palestra e percebe que o público está um pouco disperso. Então, o que você faz?
ignora e segue como planejado ou tenta resgatar a atenção deles. Bom, aqui entra a capacidade de adaptação. Primeiro, faça perguntas. Perguntar algo ao público traz eles de volta. Questões simples como: vocês já passaram por isso? Então, fazendo essas perguntas, você vai engajar e vai despertar o interesse dessas pessoas. E o segundo ponto aqui é você analisar as reações das pessoas. Se você notar falta de atenção, introduza um tópico mais direto ou conte uma história para reconquistar o interesse. Então, histórias, como eu sempre estou dizendo, é de extrema importância porque vai se conectar com a emoção da outra pessoa, do ouvinte. Galera, o que eu peço aqui para vocês é que vocês peguem um papel e um caderno, vão sempre notando essas técnicas, vão sempre notando os pontos principais do que eu estou falando, porque isso daqui é conteúdo pago e eu estou te entregando isso totalmente de graça para vocês. Então não deixa isso passar em branco, vá anotando os pontos principais. Só que não adianta só anotar, né? Vai para a prática, vai para cima, vai para o jogo, vai para o game e veja o negócio mudar de verdade. Agora, imagine que você está apresentando um projeto de inovação. Se você tem uma postura retraída e fala de maneira baixa, a mensagem de entusiasmo e inovação perde força. Então, mantenha postura e gestos. Você se mantenha ereto e use gestos que complementem o que está falando, mas que sejam gestos abertos que indicam confiança. Só que ao mesmo tempo, tome cuidado para não gesticular demais. E um outro ponto importante é você ter uma modulação de voz, é você brincar com a sua voz. Falar no mesmo tom cansa o público. Então mude o ritmo e o volume, dando ênfase nas partes mais importantes para ressaltar o que você quer transmitir. E o final da apresentação é tão importante quanto o início. Como você fecha com chave de ouro? Imagine que você está falando sobre um projeto inovador na sua empresa que você trabalha. Uma conclusão forte não só ajuda o público a lembrar do que foi dito, mas também mostra que você está confiante do que foi apresentado. Então, faça um resumo breve. Reforce os pontos principais de forma rápida. Resume, recapitule, enfim. E o segundo ponto é você ter uma mensagem final inspiradora, como por exemplo uma frase de impacto ou uma reflexão. Então, a partir disso, vai ajudar o seu público a absorver a essência do que foi falado. E para encerrar esse vídeo, eu quero deixar um convite aqui para vocês. Se transformar em um comunicador eficiente, em um comunicador bom, exige dedicação e prática. Com ferramentas certas, como os e-books que eu criei sobre comunicação e persuasão, você pode não só vencer o medo, mas também aprende a influenciar, inspirar e deixar uma marca em qualquer lugar que você vá. Então meu convite é o seguinte, para que você veja a comunicação como um ponto de partida para se tornar uma referência no seu campo. Alguém que sabe se expressar com clareza e segurança. E esse foi o nosso vídeo de hoje, para falar em público sem medo e causar uma boa impressão, causar impacto nas pessoas. E eu espero fortemente que essas dicas, estratégias e cenários que eu mencionei aqui ajudem você na sua próxima apresentação, seja no trabalho, seja em uma reunião importante ou até mesmo em eventos maiores ou em qualquer ambiente, seja numa festa, num restaurante, no shopping, numa academia, com os familiares, enfim, a comunicação está em todo lugar. E se você souber dominar isso, você tem o poder nas suas mãos. Então, com dedicação, prática e as ferramentas certas, qualquer pessoa pode se transformar e pode se tornar um comunicador de sucesso. Então se prepare, pratique e vá lá se destacar. E é isso aí, galera. Eu espero muito mesmo do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês deixem aí um comentário se vocês quiserem, a gente vai conversar bastante. Eu peço que vocês dêem um gostei no vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha, enfim. É isso aí e até o próximo vídeo.